Às vezes, o corpo quer dormir, mas a mente insiste em continuar acordada. Pensamentos se atropelam, lembranças se repetem, preocupações se ampliam no silêncio da noite. Você fecha os olhos e ainda sente o peso do dia dentro de si. Este é um espaço para aliviar esse peso. Aqui, você não precisa resolver nada, entender nada, provar nada. Só precisa permitir que a calma volte a existir em você. Enquanto ouve, deixe que as palavras façam o trabalho, que suavizem o ritmo da sua mente, que apaguem o ruído que o mundo deixou. O estoicismo não vai te afastar da vida, ele vai te ensinar a descansar dentro dela. Respire fundo. Hoje, a filosofia é o seu travesseiro. E o sono, o seu mestre silencioso. Se este momento faz sentido para você, escreva nos comentários. Esta noite escolho descansar por dentro. Você chega ao fim de mais um dia sentindo-se exausto. Não tanto pelo que fez, mas pelo que pensou. A mente, inquieta, se recusa a desligar. Volta ao passado, imagina o futuro, revisita. Conversas, inventa preocupações. Parece que o descanso está sempre um passo à frente, inalcançável. Mas há um segredo antigo que os sábios conheciam. O sono não começa quando os olhos se fecham, mas quando o coração solta o controle. É nesse instante que o corpo entende que pode parar, e a alma se permite repousar. Os antigos estoicos chamavam isso de domínio de si, não no sentido rígido do controle, mas no gesto calmo de observar sem se perder. Quando você aprende a ver seus pensamentos, passando sem lutar contra eles, o silêncio surge por conta própria. É como um lago que, ao cessar o vento, volta a refletir o céu. Durante esta noite, o convite é simples: descansar por dentro, soltar o que não depende de você, agradecer o que permanece, reconhecer o que é suficiente, deixar que cada ideia que chega encontre um espaço de escuta e depois, como uma folha levada pela água, siga seu caminho. Enquanto o corpo repousa, sua mente aprende, não por esforço, mas por convivência. Aprende que nada precisa ser resolvido antes do amanhecer, que cada preocupação, quando observada com calma, perde o peso que parecia ter. Aprende que a serenidade não é ausência de pensamento, mas harmonia entre o que sente e o que aceita. Então, aos poucos, o ruído se dissolve. As memórias se tornam leves. Os medos se transformam em vento. A respiração se alinha ao ritmo da noite. Você percebe que o descanso é uma forma de sabedoria. O corpo dorme, mas o espírito desperta para o essencial. Quando o sol nascer, talvez as circunstâncias sejam as mesmas, mas você será diferente. Porque terá aprendido, em silêncio, a lição mais simples e mais profunda. A paz não vem do fim dos problemas, vem do fim da resistência. O sono é o professor que ensina sem palavras. E esta noite, você é o aluno que finalmente escuta. Se noites assim se repetem com sofrimento, tudo bem buscar apoio profissional. Cuidar de si também é sabedoria. Verdade 1. Acalmar o ruído interno. Imagine um lago grande, quieto. Depois que o vento passa, a água volta a ficar lisa e o céu aparece ali, inteiro. A sua mente agora pode ser esse lago. Não precisa forçar nada. Só note o que mexe aí dentro. Um pensamento chega, faz ondinhas, e vai embora se você não empurra, se você não segura. O ruído interno parece um rádio antigo que ficou ligado, mas o botão de volume sempre esteve na sua mão. A filosofia ajuda a notar o botão. Você não precisa silenciar tudo, só baixar um pouco. Comece pelo corpo, porque o corpo é a porta simples para aquietar a cabeça. Solte os ombros. Deixe a mandíbula descansar. Sinta o peso do seu corpo sobre o colchão como quem sente um barco se acomodar no cais. Inspire devagar pelo nariz. Conte até 4 com leveza, sem pressa. Segure um instante na suavidade. Expire mais longo que a inspiração. Imagine que cada saída de ar leva um pouco do barulho. Faça isso 3 vezes. E, se um pensamento insistir, agradeça por ele ter aparecido e mostre outra vez a saída com a respiração. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que a mente pode recuar para dentro
e encontrar um lugar seguro sempre que quiser. Esse lugar não é distante. Está aqui, na sua atenção simples. A mente fala alto quando se sente sozinha. Dê companhia a ela com o seu ar. Diga em silêncio: eu estou aqui. E volte ao lago. A água não precisa empurrar nada para ficar calma. Ela só deixa de ser agitada pelo vento. Você pode fazer o mesmo com as ideias que passam. Se vierem lembranças do dia, deixe ir. Que se deitem na margem e descansem também. Se vierem preocupações de amanhã, coloque-as numa folha que flutua. Veja a folha seguir sem esforço. O lago não prende folhas. Ele acolhe, reflete e devolve ao movimento natural. A sua mente pode aprender esse gesto. Agora perceba um som distante do ambiente, talvez um ruído suave da noite, um ventilador, um carro longe. Só perceba. Sinta o ar tocar as narinas. Note a temperatura da coberta. Nada a resolver. O ruído interno começa a ouvir você também. E quando você ocupa o centro com calma, ele perde a vontade de mandar. Seguimos juntos. Mais um passo leve. Verdade 2. Reconhecer o corpo como abrigo. Pense numa casa de madeira em noite de chuva. Por fora, o mundo faz seus barulhos e movimentos. Por dentro, uma luz pequena, um cobertor. A certeza de que ali você pode descansar. O seu corpo é essa casa. Ele guarda você quando o mundo não cabe. Às vezes você trata o corpo como máquina, como uma ferramenta que deve render. Hoje, trate-o como abrigo. Leve a atenção dos pensamentos para as paredes desse lar. Sinta a cabeça onde encosta, a pele que toca o tecido, o peso do cobertor como um abraço. Relaxe a testa, como quem abre uma janela para deixar o ar circular. Relaxe a língua dentro da boca, como quem apaga uma luz da sala que não precisava estar acesa. Acolha as sensações sem medir. Se um incômodo aparece, perceba-o como percebe um rangido de madeira. É parte da casa, não é ameaça. O abrigo faz isso, não nega o lado de fora, mas não deixa que o lado de fora vença o dentro. Epicteto lembrava: não são as coisas que nos movem, e sim nossos juízos sobre as coisas. O corpo é um caminho para afinar esses juízos. Quando você se deita com gentileza no próprio corpo, o pensamento perde a pressa de decidir tudo agora. Diga baixinho por dentro: eu posso morar em mim sem medo. Cheire o travesseiro como quem reconhece um lar antigo. Se vier uma memória, receba-a na porta. Ofereça uma cadeira por 1 minuto. E depois, mostre o quarto do descanso. Não há expulsão, há organização. Cada sensação tem seu lugar. A respiração é a lareira que mantém o clima bom. Deixe o ar aquecer por dentro e circular. E se lágrimas vierem, o abrigo permite. É dentro que se chove com segurança. Depois, as paredes secam, e você se deita mais leve. A noite não pede perfeição, pede cuidado. E cuidado se escreve na pele, na postura, no jeito de apoiar a mão sobre o peito e sentir o coração dizer: estou aqui com você. Respire. Você já está em casa. Seguimos. Sem pressa. A noite é larga. Verdade 3. Observar sem julgar. Acenda uma vela pequena na sua imaginação. A chama não grita, não corre, não se justifica. Ela só ilumina. Observar sem julgar é ser essa vela dentro da mente. Você não precisa rotular cada pensamento que surge como bom ou ruim, certo ou errado. Você pode iluminá-lo um instante e deixá-lo seguir. Quando você julga, a mente endurece. Quando você observa, a mente amolece e descansa. Marco Aurélio escrevia para tu vê as coisas como são. Isso não é frieza, é gentileza. Você descreve para dentro como um narrador calmo. Aqui há cansaço, aqui há saudade, aqui há um medo, aqui há vontade de controlar. Não há tribunal, há claridade, como a luz de uma vela sobre a mesa, que faz as sombras ficarem menos assustadoras. Inspire, sinta o ar entrar, como se a chama pimpasse um pouco. Viva. Expire, veja a luz se manter firme, mesmo quando o ar sai. Se vier um pensamento dizendo: eu deveria dormir logo,
Note-o como nota um inseto passando pela luz. Ele vem, ronda e vai. Você não precisa soprar a chama por causa disso. Só mantenha a atenção suave. Observar sem julgar, hoje, é o seu gesto de coragem. Porque a coragem, nesta noite, não é lutar. É permitir ver, sem se ferir. Se uma lembrança difícil surgir, diga: eu vejo você. E pare aí. Você não precisa contar essa história toda de novo. A vela não precisa aquecer a casa inteira. Ela só precisa fazer o agora visível. A cada exalação, desfaça um nó pequeno na barriga. Afrouxe o senho. Perceba o lençol tocando o tornozelo. Traga a luz de volta para o que existe. A mente aprende o caminho do sono quando entende que pode observar e não precisa controlar. Você pode guardar esse jeito de ver para amanhã também, mas agora ele vira descanso. Caminhamos com leveza. O chão está macio. Verdade 4. Soltar o controle do que não depende de você. Há um campo aberto e um vento que decide por onde passar. Você estende um lençol no varal. O vento mexe. Dança. Faz barulho. Você não controla o vento. Mas pode escolher como prende o lençol. Pode escolher não lutar com a natureza do ar. O dia trouxe coisas que não obedecem à sua vontade. Palavras de alguém. Atrasos. Imprevistos. Notícias que mudam o humor. O estoicismo é o treino de distinguir o vento do prendedor. O vento é o mundo. O prendedor é o que você escolhe agora. Você pode decidir descansar a sua mão. Pode decidir não correr listas na cabeça esta noite. Pode decidir não brigar com o barulho que está lá fora. Pode decidir confiar. Confiar não é se entregar ao acaso sem critério. É soltar a corda que machuca as mãos quando você a puxa demais. Sêneca lembrava que sofremos mais na imaginação que na realidade. Hoje, deixe a imaginação descansar. Faça um acordo com o amanhã. Você fala com ele só de manhã. Por enquanto, só respira. Se um pensamento insistente vier, responda: agora não. Eu estou dormindo por dentro. Repita essa frase simples até que o corpo entenda. Sinta o ar. Entrar por 4 tempos, segure por 2, solte por 6. Enquanto solta, imagine a corda caindo no chão, sem estalo, apenas soltando o peso de um lado. Você não perde nada ao soltar o que não depende de você. Você ganha mãos livres para cuidar do que é seu. A sua atitude, o seu descanso, o seu olhar. E quando amanhecer, você acorda mais claro para agir com firmeza onde pode. Agora, deixe o vento passar. Eu sigo com você. Mais um passo, mais um alívio. Verdade 5. Aceitar o que o dia trouxe. Às vezes, o dia é como uma janela que você fecha por dentro. Ao fechar, você não apaga o mundo. Só diz a si mesmo: por hoje basta. Aceitar o que o dia trouxe não é concordar com tudo. É reconhecer que isso foi o que aconteceu. É encostar a cabeça e dizer: houve luz, houve sombra, houve tentativas. E eu cheguei até aqui. Você não precisa refazer o dia deitado. O que passou, passou. O que ficou, fica com menos peso se você o nomeia com simplicidade. Eu me esforcei. Eu me confundi. Eu amei. Como consegui? Eu deixei a desejar em algo. Eu pedi demais de mim. A aceitação é o travesseiro que não julga o jeito que você dorme. Você se permite apoiar sem justificar. Sinta o rosto no tecido. Perceba o cheiro. Deixe os olhos pesarem. O corpo entende sinais. Se alguma culpa aparecer, dê a ela a mesma educação que daria a um visitante atrasado. Agora é tarde. Amanhã conversamos. A janela fechada abafa o ruído que não precisa entrar. Aqui dentro, você tem a sua noite. Aceitar é colocar o dia no cabide e deixar que ele se ajeite sozinho. Amanhã você veste o que for preciso e segue. Agora, se despe e descansa. E, se o coração apertar, coloque a mão sobre ele. Diga: eu reconheço o que houve, e ainda assim, eu descanso. O coração sabe que descanso também é dever. Continuamos. O silêncio te acompanha. Verdade 6. Respirar como forma de presença. Veja um riacho passando devagar entre pedras lisas. A água não discute, só contorna. A sua respiração é esse riacho dentro de você. Ela
Procura espaço, encontra caminho. Lava o que precisa ser lavado. Não complique a técnica. Seja simples como água. Inspire pelo nariz em ritmo macio. Sinta o peito crescer um pouco e a barriga aceitar o ar. Segure um instante como quem segura uma concha cheia d'água. Solte devagar, alongando a expiração, e perceba o corpo amolecer um grau. Repita. Essa repetição é uma canção silenciosa. E enquanto respira, note a cada vez um detalhe do presente. A textura do lençol, um som ao longe, a temperatura do ar no lábio. Isso não é distração, é presença. É como colocar os pés dentro do riacho e sentir a água tocar a pele. Você não precisa pensar positivo agora. Você só precisa estar aqui. Quando o corpo percebe que você está aqui, ele desarma a guarda. O sono gosta de casas onde o dono está. O estoicismo é menos sobre discursos e mais sobre práticas simples. Respiração é uma delas. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. Agora você o encontra, no ir e vir do ar. E se uma preocupação quiser ocupar a mente, repare que ela perde força ao ritmo do riacho. Preocupação é água represada, presença é água correndo. Deixe correr. A cada exalação, imagine que você devolve ao leito do rio um ramo seco. Ele afasta, até sumir. Você não precisa seguir o ramo, só acompanha a água por mais uma onda. Agora solte os dedos dos pés. Amoleça os joelhos, descanse a lombar. Deixe o queixo cair um pouquinho. Sinta a língua larga, pesando com doçura. O corpo entende a música. O riacho continua mesmo quando você não olha. A respiração também. Confie nela. Ela sabe o caminho de volta. Eu estou aqui. Você não está sozinho no escuro. Seguimos. Verdade 7. Transformar preocupação em observação. Agora troque o cenário. Imagine um cobertor pesado desses que abraçam. A preocupação tenta te puxar para fora da cama. A observação puxa você de volta para dentro com esse cobertor. O movimento é simples. Toda vez que vier, e se, responda com o que, tuiue. É assim que a preocupação vira observação. E se amanhã der errado, vira agora no meu corpo, o que existe? Existe um peito que sobe e desce. Existe uma mão aquecida pelo tecido. Existe uma pálpebra que pesa. O cobertor é a presença. Ele diz, você está aqui. E quando você está aqui, a mente cansa de passear por corredores escuros. Ela volta para o quarto. Epicteto lembraria que a nossa escolha está na resposta, não nos fatos. A sua resposta agora é atenção gentil. Se surgir uma frase automática, eu preciso resolver, deixe-a passar por debaixo do cobertor, sem frio. Ela pode ir sem você. Você fica. Transformar preocupação em observação é também transformar velocidade em ritmo. O preocupante corre, o observador caminha. Reduza a marcha. Sinta como a coluna afunda um pouco mais no colchão. Sinta o ar como quem sente uma brisa por baixo da porta. Ouça. Talvez haja um som quase escondido, um elétrico bem distante, um cachorro que late uma vez, nada ameaçador. Esses sons provam que o mundo existe sem você controlar. E tudo bem. O seu cobertor cuida do seu pedaço. Traga para perto uma lembrança boa, curta, sem história. O sol batendo no rosto num fim de tarde, um cheiro de café, o barulho da chuva no telhado. Deixe que ela aqueça a observação, sem virar filme. Se vier um incômodo no corpo, ajuste o travesseiro com calma. Encontrou um ponto melhor? Maravilha. Se não encontrou, aceite o ponto de agora e perceba que, mesmo assim, é possível descansar. O cobertor é o símbolo da sua escolha de ficar. Ficar é o primeiro descanso. Respire. A noite te acolhe um pouco mais. Verdade 8. Escolher pensamentos que nutrem. Agora, olhe para dentro e veja uma brasa quieta, viva, no fundo de um fogareiro. Não é fogo alto, não queima, não assusta. É calor que sustenta. Pensamentos que nutrem são como essa brasa. Eles não fazem espetáculo, não explodem. Eles aquecem por dentro e permitem que você cozinhe a calma devagar.
Você pode escolher acender essa brasa com frases breves e verdadeiras, do tipo que o corpo entende. Eu posso descansar sem resolver tudo. Eu me perdoo pelo que não saiu. Eu agradeço o que ficou. Eu confio que o amanhã pode esperar. Diga uma de cada vez, como quem sopra a brasa com cuidado. Não force crenças que o seu coração não aceita. Escolha frases que soem honestas para você hoje. Se não vier nenhuma, use o silêncio como alimento. O silêncio também nutre quando não está vazio de cuidado. Marco Aurélio treinava a mente. Com lembretes. Você pode treinar a sua com palavras simples. A cada repetição suave, a brasa estabiliza. A mente tem menos vontade de buscar lenha ruim, como críticas antigas, comparações, previsões sombrias. Quando vier esse tipo de lenha, você pode dizer, não hoje, e volta à brasa. Sinta o calor discreto. Talvez um conforto no peito, uma leveza na testa, um suspiro que aparece sozinho. Isso é o corpo recebendo alimento bom. Se quiser, traga à memória algo muito pequeno que foi bom no seu dia. Um sorriso, um gesto, um cheiro. Deixe que ele vire lenha leve. E pronto. Você não precisa manter a brasa com esforço. Ela se mantém com presença. Se o pensamento que alimenta hoje for o silêncio, confie. O sono gosta de casas com calor manso. Antes de fechar este momento, faça mais um gesto de cuidado. Afaste de si, com a gentileza de quem puxa uma porta acolchoada, as palavras que te cansam. Crie um quarto interno, com paredes que abafam o ruído. Deite-se ali por dentro. A brasa fica no canto guardando a noite. E você, aquecido, pode se entregar ao peso doce dos olhos. Se isso te fez sentir um pouco mais leve, guarde este refúgio em você e seguimos juntos daqui a pouco, no mesmo passo sereno, para deixar a calma crescer sem pressa. Verdade 9. Reverenciar o silêncio. Imagine a neve cobrindo um jardim à noite. Cada floco pousa e some no manto claro, e de repente tudo fala baixo. O silêncio não é vazio, é chão macio para a mente descansar os pés. Quando você reverencia o silêncio, você não tenta preenchê-lo. Você encosta nele como quem encosta a testa numa parede fria e encontra alívio. Deixe que a língua descole do céu da boca. Solte os ombros. Perceba um som distante e deixe que ele se dissolva no branco da noite. O silêncio aceita o que você sente sem pedir explicação. É uma sala onde as emoções se sentam, respiram e param de agitar as mãos. Se vier vontade de pensar alto, agradeça e retorne para esse jardim coberto, onde o passo é lento. Inspire devagar. Expire mais longo. Entre uma respiração e outra, deixe a mente ouvir o intervalo. O sono gosta de intervalos. Você está menos sozinho quando confia no que não faz barulho. Eu sigo com você. O silêncio também. Verdade 10. Descobrir a leveza da aceitação. Pense numa cortina fina mexendo com a brisa. Ela não enfrenta o vento. Ela dança com ele. Aceitar é assim. Você não se rende ao que fere, mas solta o que só pesa. Hoje, aceite que o dia foi o que foi. Aceite que a mente quer falar e ainda assim, pode aquietar. Aceite que o corpo pede pausa. Traga a respiração para perto, como quem ajeita a cortina para que a luz fique doce. Coloque a mão no peito e note o ritmo. Nada precisa ser apressado aqui. Ao aceitar, você fica leve por dentro, como tecido que não prende o ar. Se aparecer uma lembrança, deixe que ela passe por trás da cortina e perca a forma. Você não precisa segurar a imagem. A leveza não é falta de peso. É a arte de apoiar o peso onde o corpo aguenta. Apoie o seu agora na cama, na gravidade amiga, na calma que chega. Seguimos leves lado a lado. Verdade 11. Praticar a gratidão silenciosa. Olhe por uma janela interna e veja pontos de luz no céu como pequenos lembretes. Gratidão não precisa de discurso, precisa de atenção. Escolha algo mínimo desta noite. O conforto do tecido, o ar que entra, a chance de fechar os olhos. Agradeça sem voz, como quem assente com um sorriso. A gratidão muda a textura do pensamento. É como limpar o vidro para ver melhor as estrelas. Você
Não inventa o que não tem. Você reconhece o que tem. Traga 3 coisas pequenas e verdadeiras e deixe que se acomodem como constelações discretas. Respire e perceba o calor na palma da mão. Agradeça por este corpo que sustenta você até aqui. Se uma sombra passar, agradeça pela chance de vê-la e não se confundir com ela. A gratidão não nega o difícil, ela ilumina o caminho por dentro. Seguimos com essa luz mansa, sem pressa. Verdade 12. Cuidar da mente como quem rega um jardim. Imagine um jardim. Simples, vasos alinhados, um regador que pesa pouco. Cuidar da mente é regar sem encharcar, é perceber a terra e dar o quanto ela precisa. Esta noite, a água é sua atenção. Quando um pensamento resseca demais, você molha com presença. Quando o outro transborda, você afasta um pouco a mão. Retire com delicadeza uma erva daninha de crítica excessiva. Não puxe com raiva. Torça de leve e solte. Ajeite a terra com os dedos da respiração. Inspira e solta, inspira e solta. De vez em quando pare e sinta o cheiro da noite, esse perfume de folha úmida imaginária. Não há metas, há cuidado. A mente bem tratada dá flores no tempo certo. Se hoje não houver flor, tudo bem. Há folhas, há vida quieta, há repouso. Seguimos cultivando o que é simples. Verdade. 13. Permitir-se sentir sem se afogar. Veja o mar à noite e um corpo deitado sobre a água com uma boia tranquila. Sentir não é afundar, é boiar com aquilo que vem. Deixe a emoção aparecer sem afiar contra você. Nomeie baixo, tristeza, saudade, cansaço, alívio. Ao nomear, você coloca a boia. A respiração vira marola estável. Inspire contando 4, solte em 6 e sinta a superfície te segurar. Se uma onda maior vier, você sobe com ela e depois desce. O mar não é inimigo, é ambiente. Você não é a onda, é o corpo que aprende a flutuar. Relaxe a mandíbula, afrouxe os dedos. Note que a água morna da presença segura o pescoço. Permitir-se sentir é dar passagem sem construir barragem. E quando a emoção se alonga, você descansa sobre ela como quem olha o céu do lado de fora da boia. Tudo passa. Você fica mais sábio. Seguimos flutuando, mansos. Verdade 14. Encontrar serenidade nas imperfeições. Imagine uma xícara com uma lasquinha na borda. Ela ainda aquece, ainda oferece, ainda serve. A serenidade não vem depois que tudo fica perfeito. Ela nasce no jeito de segurar a xícara como ela é. Traga para a mente os momentos do dia que não saíram como você planejou. Observe sem acusar. Como seria tocá-los com a mesma delicadeza com que se segura a porcelana? Deixe que a respiração preencha as falhas com ar morno. O calor espalha, o rigor retrai. Aceite a pequena sombra, o pequeno erro, a pausa que você não queria. A mão que segura a xícara aprende equilíbrio. E você aprende a beber calma do que existe. Um gole por vez, sem pressa. Se a culpa vier, ofereça um pires e diga: sente-se, eu já entendi. Depois você levanta e vai se deitar por dentro. Seguimos com gentileza. O que é imperfeito também pode acolher. Verdade 15. Entender que o descanso é sabedoria. Veja um farol em noite serena. Ele não ilumina porque está em guerra. Ele ilumina porque sabe quando acender e quando deixar o escuro ser escuro. Descanso é essa sabedoria que mede o momento. Você não precisa provar valor agora. Você precisa permitir que o corpo recupere a lucidez que o dia gasta. Deite a cabeça como quem encosta numa pedra firme. Sinta a gravidade te ancorar. Expire devagar e perceba que pensar menos agora te faz pensar melhor amanhã. O farol não corre com os barcos, ele fica. O seu descanso não persegue tarefas, ele repousa. E desse repouso nasce o discernimento. Se a mente pedir para acender 1000 luzes, reduza para uma só. A luz da respiração. Ela é suficiente para guiar a noite. Seguimos acesos por dentro, mas em paz. Verdade 16. Aceitar o que não pode ser apressado. Pense numa semente sob a terra. Você pode regar, pode proteger, mas não pode puxar a planta para que cresça mais rápido. Há processos no corpo e na
mente que obedecem ao tempo debaixo da terra. Confie nesse escuro fértil. Agora, em vez de exigir sono, ofereça condições. Menos tensão nos ombros, menos força na testa, menos conversa com o amanhã, mais calor na coberta, mais silêncio nos lábios. O resto, o tempo faz. Se um pensamento insistir, responda com paciência. Ainda não é hora. Repita isso como quem fala com uma planta querida. A semente não se sente cobrada, ela se sente cuidada. E sem alarde, um dia ela rompe. O sono também. Você só prepara a terra. Seguimos preparando com carinho, não com pressa. Verdade 17. Cultivar pensamentos gentis. Imagine uma lamparina pequena num cômodo escuro. Ela não cega, ela aquece o que importa. Pensamentos gentis são como essa chama baixa que não julga o quarto, apenas o torna habitável. Escolha frases que tratem você como amigo. Eu posso ir devagar. Eu fiz o que pude. Eu me deixo aprender. Eu descanso por merecer. Diga uma e repouse nelas como quem encosta a mão sobre a mesa aquecida pela... Evite pensamentos duros agora. Eles levantam poeira. Gentileza arruma a cama por dentro. Se vier um ruído, aproxime a lamparina e veja que era pequeno. Respire e sinta a pele soltar. A gentileza não é indulgência, é higiene da mente. Com ela, você adormece sem nós. Seguimos acendendo por dentro, baixinho. Verdade 18. Reconhecer o poder da pausa. Veja uma porta que se encosta sem bater. A pausa é essa fresta resolvida. Nem aberta demais para entrar vento frio, nem fechada com violência. Entre um pensamento e outro, encoste a porta. Fique no vão de ar morno. Conte 2 depois de inspirar. Conte 2 antes de expirar. E sinta o corpo entender que existe um entre. No entre, você não decide nada. Você só existe. Ali, as tensões desapertam o cinto. Ali, a mente para de correr corredores. Se isso tocar você, guarde simples. A pausa me devolve a casa. No meio da escuta, se algo tocar você, escreva. A calma também pode me ensinar. A cada pequena pausa, um espaço se abre onde o sono entra sem pedir licença. E quando a mente quiser empurrar a porta, você encosta de novo, com doçura. Seguimos entrando nesse entre, juntos. Verdade 19. Desapegar-se do desempenho. Imagine uma árvore que, mesmo sem medir, cresce. Ela não conta quantos frutos deu na semana. Ela recebe sol, água e tempo. Você não precisa virar relatório às 2 da manhã. Desempenho é tema de luz do dia. Agora é noite de raízes. Solte a régua. Solte as metas que querem invadir o travesseiro. Se surgir a frase eu deveria ter feito mais, responda. Por hoje cheguei até aqui. Encoste a cabeça como quem encosta o tronco na casca áspera e encontra apoio. O corpo sabe descansar sem prova. A mente aprende aos poucos. Repita em silêncio. Eu não sou uma planilha. Eu sou um ser que respira. E respire. O suficiente agora é existir com calma. Seguimos sem contagem, só presença. Verdade 20. Lembrar-se do que já é suficiente. Sinta entre as mãos uma caneca de água morna. Você não está com sede de perfeição. Você está com sede de simples. O suficiente já mora perto. Este ar que te visita. Este teto que te cobre. Este corpo que insiste. Liste por dentro o que basta para hoje. Cama, coberta, tempo. Uma chance de recomeço. Traga a caneca imaginária aos lábios e beba devagar. O morno ensina que o extremo não é necessário. Se a mente pedir muito, ofereça pouco e bom. Menos é paz. Agradeça pelo pouco que sustenta muito. Coloque a caneca no criado mudo da consciência e apague a luz do pedido demais. Seguimos. Abastecidos pelo essencial. Verdade 21. Agradecer o que ficou. Perceba a parede receber um tom de luz laranja que ainda resta da rua. O dia foi embora, mas algo ficou. Talvez uma conversa, um olhar, um aprendizado pequeno. Agradeça sem puxar o passado pelo braço. Apenas reconheça e deixe que a luz desça devagar pela parede até sumir.
Encoste a cabeça e sinta essa claridade mansa por dentro. A gratidão pelo que ficou não pesa. Ela ajeita os travesseiros do coração. Se a mente buscar o que faltou, você devolve para a rua com um gesto suave. O que ficou é o que te acompanha. E é suficiente para esta noite. Seguimos com essa última claridade guardada. Verdade 22. Aprender a confiar no tempo. Veja as marés, indo e vindo sem pedir opinião. Há um compasso maior do que a sua ansiedade. Confiar no tempo é se alinhar a esse vai e vem. Quando a mente quiser segurar tudo de uma vez, lembre do mar. Ele não guarda as ondas. Ele as deixa passar. Faça o mesmo com os pensamentos. Cada um chega, espraia, recolhe. Você permanece margem. Traga a respiração para entrar como onda curta e sair como onda longa. Sinta que o corpo balança num ritmo que não cansa. Confiar no tempo não é cruzar os braços, é abrir as mãos. De mãos abertas, o sono encontra lugar. Seguimos mar adentro por dentro, sem pressa. Verdade 23. Acolher-se como se acolhe um amigo. Imagine uma poltrona macia e um chá que fumaça leve. É para você. Se você chegasse cansado na casa de um amigo, ele diria: senta, respira. Amanhã. A gente vê. Diga isso a si agora. Coloque uma mão no peito e outra no abdômen. Sinta o calor das palmas. Afaste frases duras com a mesma educação com que se pede privacidade para um visitante insistente. Você merece compreensão. Deixe que o corpo receba essa conversa boa. Se lágrimas vierem, ofereça o lenço. Depois, silêncio bom. O acolhimento não exige explicação. Ele oferece presença. E presença é cama arrumada por dentro. Seguimos companheiros de você, com carinho. Verdade 24. Descansar sem culpa. Pense numa cortina grossa que você puxa à noite e que abafa a cidade. A culpa tenta entrar como farol de carro, mas a cortina recusa a claridade que atrapalha. Você tem direito a fechar a janela do dia. Diga por dentro: eu me autorizo a descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque nada se resolve sem descanso. Se a culpa falar que é egoísmo, responda que é higiene da alma. Você não está fugindo, está recarregando. Puxe a cortina mais um pouco. O quarto escurece na medida certa. O corpo entende. O sono entra. E você descobre que a culpa não paga contas de amanhã, só rouba o agora. Hoje não. Seguimos protegidos por dentro. Verdade 25. Amar o que é, como é. Um raio de luz cruza o quarto e mostra o pó dançando. Antes de ver poeira, veja a dança. Amar o que é começa em olhar novo. Veja o próprio corpo com esse olhar. O joelho que estala, a mente que cansa, a história que você carrega. Tudo isso dançando na faixa de luz que entra. Não é conformismo. É afeição pelo real. Quando você ama o que é, deixa de lutar contra a parede e encontra a porta. Você suaviza o senho, ajeita o travesseiro, diz sim ao que existe e, a partir daí, descansa. Repita baixinho: eu gosto de estar aqui, mesmo assim. O mesmo assim é a rendição que cura arestas. A luz muda de lugar e o pó some, mas a dança continua no corpo inteiro. Seguimos com esse sim manso. Verdade 26. Deixar o sono ensinar. Imagine uma enseada onde o mar quase não se mexe. Barcos dormem amarrados, sem medo de bater. Sono é essa água que ensina sem aula. Quando você confia e se deita, ele mostra caminhos que a vigília não encontra. Solte a vontade de entender. Quem ensina agora é o escuro gentil. Deixe que o corpo afunde 1 centímetro a mais no colchão. Sinta a boca amolecer. Diga por dentro: eu me deixo aprender sem esforço. O cérebro organiza, o coração acalma, os músculos lembram do que é leve. Você participa só existindo. E assim, descobre que o descanso também é conhecimento. Seguimos navegando, parados, aprendendo quietos. Verdade 27. Acordar em paz. Visualize a primeira claridade azul tocando o quintal. Não precisa imaginar o amanhã inteiro, só essa luz que anuncia. Acordar em paz começa na véspera, quando você se deita sem guerra.
Traga para agora uma frase simples para deixar na cabeceira. Eu acordo inteiro no meu tempo. Se a mente quiser prever, responda que amanhã chegará como sempre chegou. Volte ao corpo. Sinta os pés mais quentes, a respiração mais profunda. É assim que a paz se ensaia de noite para nascer de dia. Você não fabrica o amanhecer. Você o recebe. Receba também a chance de abrir os olhos leve. Seguimos preparando essa paz com cada suspiro. Verdade. 28. Carregar o silêncio como força. Pense numa pedra lisa que você guarda no bolso. Pequena, discreta, mas com peso bom. O silêncio pode ser essa pedra. Não é ausência, é presença firme. Quando a mente dispersar, toque a pedra imaginária com o polegar e lembre do som da sua respiração. Você pode levá-la para onde for. Agora, deitado, sinta o peso do corpo como essa força quieta. O mundo já falou demais hoje. Você recolhe a fala e ganha densidade. No escuro, o silêncio é treinamento de centro de gravidade. Ele te ajuda a ficar, a não ser arrastado por pensamentos leves demais. Fique, respire. Repare num som distante e deixe que ele se afaste. A pedra continua. Seguimos com esse peso bom. Verdade 29. Honrar o novo dia. Veja a janela por dentro enquanto ainda está fechada. Honrar o novo dia é respeitar o descanso que o prepara. Você não invade amanhã antes da hora. Você a saúda em silêncio. Diga em pensamento: o amanhã será recebido quando chegar. Por ora, eu honro a noite que me cura. Ajeite o lençol sobre o ombro. Encontre um ponto confortável para a cabeça. Observe o ar frio entrar e sair mais quente. Esse pequeno ritual é cerimônia. Ele dá dignidade ao simples. E o simples é o que sustenta a vida. Quando vier o momento de abrir a janela, você abrirá com gratidão. Agora, mantenha-a repousada. Seguimos guardando o novo com respeito. Verdade 30. Ser calma em movimento. Imagine uma trilha sob árvores altas. Você caminha com passos macios, quase sem marcar o chão. Calma em movimento é isso. Não é ficar parado, é andar sem violência. O coração bate, mas não atropela. Os pensamentos vêm, mas não empurram. A respiração marca o ritmo como passos. Inspire, um passo. Expire, outro. Você pode levar essa qualidade para o dia, mas agora a treina no quase sono. Movimentos miúdos dentro do corpo, um ajuste de ombro, um virar de lado, podem ser gentis. Diga por dentro: eu não corro na minha cabeça. Eu caminho. E a cada passo interno, o sono vem como sombra boa que acompanha. Se isso te acalma, guarda este refúgio e seguimos juntos de olhos fechando, por dentro da trilha que leva ao descanso. Agora que você percorreu as verdades como quem atravessa uma casa em silêncio, chegamos ao quarto mais macio dela. Não é um fim, é um recolhimento. Tudo o que vimos junto. O lago que acalma, o abrigo do corpo, a vela que ilumina sem julgar, o vento que você não controla, a janela que se fecha por dentro, o riacho da respiração, o cobertor da observação, a brasa dos pensamentos que nutrem, a neve que abafa o ruído, a cortina leve da aceitação, as estrelas da gratidão, o jardim cuidado, o mar que sustenta sem afogar, a xícara lascada que ainda oferece calor, o farol que guia com medida, a semente que cresce no seu tempo, a lamparina da gentileza, a porta que encosta com doçura, a árvore que não conta frutos, a caneca de água morna do suficiente, a luz que desce na parede e vira gratidão, a maré que ensina confiança, a poltrona do acolhimento, a cortina que protege da culpa, o pó que dança no feixe de luz, a enseada que ensina sem pressa, a primeira claridade discreta, a pedra de silêncio no bolso, a janela que honra a manhã, a trilha de passos macios. Tudo isso agora se reúne como um cobertor grande que você puxa até o queixo. A integração é isso. Quando as peças deixam de ser peças e viram casa. E você mora nessa casa hoje, com descanso. Deixe que a respiração, que sempre soube o caminho, tome a frente. Inspire suave, como quem abre uma porta sem ranger. Solte o ar um pouco mais longo,
como quem apaga uma luz que não precisa ficar acesa. Sinta a cama segurar você com firmeza gentil. O corpo sabe deitar. A mente aprende a acompanhar. Se um pensamento quiser passar correndo, ofereça a ele o chão dessa casa. Aqui dentro tudo anda devagar. Marco Aurélio buscava dentro de si um refúgio constante. Você está dentro desse refúgio agora. O refúgio não impede o mundo de existir. Ele impede que o mundo te derrube por dentro. Aqui, você recolhe o que é seu. O ritmo, a presença, a ternura de aceitar. Talvez você escute um som distante, uma nota solta da cidade. Deixe que ela vá e volte, como onda que não precisa ser contada. A integração é o momento em que nada precisa brilhar. É como a brasa quieta que se mantém sem espetáculo. Pensamentos moles, corpo mole, coração manso. Não há pressa em melhorar. Há espaço para ser. Sêneca lembrava que sofrimentos imaginados multiplicam o peso que carregamos. Por isso agora, você sai dos cenários e volta aos sentidos. A pele sob o tecido, o ar tocando o lábio, o peso doce dos olhos. Esse retorno é uma forma de dizer a si mesmo: eu estou aqui, e aqui é suficiente. Você pode revisar o dia como quem guarda objetos num armário limpo. Nada de empilhar. Pegue a conversa que te inquietou. Dê um olhar breve. Agradeça pelo aprendizado que ela trouxe, mesmo que discreto, e guarde no lugar de amanhã. Pegue a tarefa que sobrou, reconheça que ela existe e devolva para a prateleira onde as coisas esperam o sol. Pegue a expectativa que pesou demais e veja como ela se desfaz quando não é apertada. Você não precisa fechar a porta do armário com força, basta encostar. O encostar é a medida do hoje. O resto dorme com você. Se um incômodo físico passa, aceite-o como quem escuta. Um estalo da casa antiga. A casa não está quebrada porque estala. Ela está viva, acomodando a noite. Ajuste o travesseiro com carinho. Encontre um ponto, depois outro, até sentir um "ah" silencioso no pescoço. Esse "ah" é um começo de oração simples, sem palavras difíceis. Você pede calma oferecendo calma. E enquanto você se oferece, algo dentro de você responde: eu sei. Lembre-se do lago que refletia o céu quando o vento parou. Hoje, não chame o vento para dentro. Deixe o lago ser lago. Se o reflexo quebrar por um instante, não corrija, espere. O espelho d'água não se constrói com força, se constrói com tempo. Respire como quem espera por um amigo que você sabe que virá. A espera sem angústia é um colchão mais macio ainda. O sono gosta desse gesto. Você fica e ele chega. Você aprendeu a observar sem julgar. Agora, pratique como quem encosta a testa na parede fresca do quarto. Sinta o alívio que vem quando você decide parar a conversa interior que mede tudo. Hoje, nada precisa de nota. Você não precisa passar em prova nenhuma. Você pode ser humano, com limites e com beleza, e isso basta para deitar em paz. Se a mente perguntar, e se? Responda, agora é. O agora é sua cama de dentro. Há uma janela interna que você pode fechar quando quiser. Você já a fechou ao aceitar o que o dia trouxe, ao agradecer o que ficou, ao lembrar do suficiente. Mas, se entrar uma fresta de ansiedade, puxe a cortina mais um pouco. Sinta o quarto cair num escuro bom, do tipo que abraça. Escuro, que não ameaça. Escuro que guarda. Nesse escuro, uma vela acesa lá no fundo, baixa, não para iluminar a casa inteira, só para te lembrar que você existe. A vela é a sua atenção, e ela não precisa ser grande para ser fiel. Traga ao peito uma gentileza breve. Coloque uma mão sobre ele, sem peso. Nota o ritmo. Se estiver rápido, tudo bem. Se estiver lento, tudo bem também. Diga para dentro, sem esforço: posso ir devagar. É uma frase simples, mas é um descanso inteiro. O corpo acredita no que você repete com carinho. Repita uma ou duas vezes, depois deixe a frase dissolver. Deixe que o corpo trabalhe sozinho. Você não precisa ser supervisor do seu próprio sono. O jardim da mente está regado pelo que fizemos juntos. Não mexa demais na terra. A água foi suficiente por hoje.
Observe que a umidade boa mantém as raízes contentes. Se aparecer uma erva daninha, não a arranque agora. Anote mentalmente que você viu. E confie que amanhã, sob luz, você volta e cuida. A noite não é hora de poda intensa. É hora de recolher ferramentas, enxugar as mãos, sentar no degrau e escutar grilos imaginários. Até o som que não existe ajuda a acalmar quando você aceita que a mente pode inventar coisa boa também. Você aprendeu a boiar sobre a emoção sem afundar. Mantenha a boia por perto. Se vier um aperto, não trate como tempestade. Trate como onda que sobe e desce, que te levanta e te devolve. A respiração é a marola mansa que dá o tom. 4 para entrar, 6 para sair, sem contar alto, só para o corpo marcar. O que vier, vem. O que passa, passa. Você permanece. A xícara com a lasquinha ainda esquenta suas mãos. Imperfeições não tiram dignidade. Ao contrário, lembram que existe história. Você se deita com a sua história sem exigir que ela vire conto perfeito. Você a abraça com o cobertor de hoje, que é o único que importa agora. E assim, encontra um tipo de paz que não depende da vida ficar lisa. Depende de você ficar macio. O farol dentro de você não acendeu em alarme. Acendeu como quem diz, mas é por aqui, mais devagar. Você não precisa iluminar o mar inteiro. Uma faixa de luz bastou. E essa faixa é a respiração. Se você se perde, volta a ela. Se você se confunde, volta a ela. Se você se preocupa, volta a ela. É como uma rua conhecida no bairro da mente. Você pode andar de olhos quase fechados que ainda encontra a porta de casa. A semente sob a terra está bem. Não mexa. Não perguntes quanto falta. Deixe o silêncio cuidar do que se transforma quando ninguém está olhando. A confiança no tempo é também um descanso físico. Os músculos soltam porque sentem que a mente não exige espetáculo. Os ombros abaixam 1 centímetro. A testa fica lisa. A língua se descola do céu da boca. As pálpebras têm peso de concha que pousa. Você não empurra o sono. Você se coloca em disponibilidade para ele. A lamparina da gentileza continua acesa. Ela não te julga por ter demorado a chegar aqui. Ela diz, ainda bem que você veio. E você veio. Chegou onde precisava, que é o centro. No meus. Centro, você encosta as costas no encosto do mundo e diz baixinho, já fiz o que dava. Uma frase assim não te diminui, te humaniza. A dignidade do descanso nasce dessa honestidade. A pausa, aquela porta que encosta, abriu espaço entre um pensamento e outro. Sinta agora esse entre como quem sente um corredor de ar morno que corre debaixo da fresta. É ali que o sono passa. Se a mente bater a porta com a pressa de sempre, você encosta de novo. Não é recusa, é cuidado. Você acolhe o que é seu, do lado de dentro, e deixa do lado de fora o que é do mundo. O mundo não vai acabar por causa do seu silêncio. O mundo, às vezes, até agradece quando você volta melhor. Soltar o desempenho nesta hora é libertar o coração de uma mochila cheia de números. Você não está em planilha nenhuma agora. Você é um ser deitado, respirando, quente, com direito a fechar os olhos. O suficiente já está aqui. Teto, ar, tempo, corpo. E isso é muito. A gratidão pelo mínimo é a arte dos sábios. Não é conformismo, é visão. Quando você vê o que tem, o que falta perde o direito de mandar na sua noite. A maré continua. Vai, volta. Vai, volta. O peito acompanha. A margem que você é contempla sem segurar. E pouco a pouco, o corpo inteiro aprende a linguagem desse compasso. Aprender não é decorar. É ficar perto, repetir com suavidade. Confiar. Se uma maré chega mais forte, você espera mais um pouco. Depois, o mar cansa de gritar e só respira com você. Você se acolhe como acolheria um amigo. A conversa interna. Melhorou de tom. Menos cobrança, mais ternura. É um treinamento e você já começou. Quando falhar, você recomeça sem drama. Quando acertar, você saboreia sem vanglória. Este é o jeito estoico de viver por dentro. Firmeza com doçura. O corpo entende melhor assim.
O sono gosta de gente que se trata como gente. Se a culpa insistir, você aponta a cortina pesada que puxa e que abafa faróis indevidos. Você afirma internamente o seu direito de descansar. Você cria uma cláusula de noite. Por algumas horas ninguém te cobra, nem você. Há um relevo imediato quando essa regra entra. O peito solta ar como quem solta um riso discreto. Até o travesseiro parece aceitar melhor o formato do seu rosto. Amar o que é, como é, desativa o atrito. Você passa a mão por dentro da sua própria cabeça como quem alisa o lençol. Não para ficar perfeito, mas para dizer, eu cuido. O pó dança na luz e você sorri por dentro. Olha a vida, até no que muitos chamariam de sujeira, ela arruma uma dança. Assim também com os pensamentos. Alguns são poeira. Alguns se tornam beleza quando o seu olhar muda. Agora, permita que o sono ensine. Esse professor silencioso já montou a sala. As cadeiras são macias, as paredes são grossas, a porta fecha sem rumor. Você entra nessa aula de olhos fechados, não para entender, mas para absorver. O corpo organiza memórias, o cérebro limpa arquivos, o humor se recompõe, a esperança godeia na superfície, como luz de lua em enseada. Você só existe. E, existindo, aprende o que nenhum livro ensina. Que a paz não é grito, é assentamento. Deixe um recado simples para amanhã sem fazer promessas. Algo como, eu acordo quando for hora, e serei suficiente para o que vier. Você não precisa ensaiar frases para encontros futuros, nem montar defesas contra cenários imaginários. Você entrega a guarda ao escuro gentil e confia. Confiar é trabalho de coragem, não de ingenuidade. Coragem calma, que não precisa erguer espada, só abaixar os ombros. Guarde no bolso a pedra do silêncio. Toque nela por um segundo com o polegar imaginário. Sinta o peso bom. Lembre que você pode reconectar a qualquer momento, mesmo de dia, a esse silêncio carregável. É um objeto interno que ninguém vê, mas que te ajuda a ficar. Saber que você tem isso muda a postura por dentro. O coração se torna mais estável porque sabe onde apoiar. Honrar o novo dia antes dele chegar é finalizar este com dignidade. A honra é um gesto pequeno, ajeitar o lençol sobre o ombro, perceber o ar entrar e sair, permitir que o rosto descanse sem pose. É uma cerimônia íntima. Você é o convidado de honra. Nada de discursos, apenas presença. Quando a janela abrir mais tarde, você abrirá com outro olhar, mais amplo, menos ansioso, mais leal ao simples. A trilha de passos macios continua, mas agora dentro do sonho. Você aprende a caminhar em terrenos que não exigem prova documental. É um treino que escorre para o dia. Andar sem violência, falar sem dureza, decidir com menos ruído. Mas isso é assunto de depois. Agora o corpo pede o que é de agora. Repouso. E você dá. Se alguma noite como esta tem sido difícil por muito tempo, vale lembrar com carinho. Buscar ajuda profissional é sinal de cuidado, não de fracasso. Às vezes, falar com alguém treinado abre janelas que sozinhos não víamos. Remédios, quando indicados por profissionais, podem ser apoios úteis e não definem quem você é. Você continua digno, você continua inteiro, você continua humano. O estoicismo não manda você suportar sozinho. Ele convida você a discernir o que está no seu alcance e o que pede parceria. Hoje, o que está no seu alcance é deitar com gentileza e aceitar ajuda quando for preciso. Antes de nos recolhermos de vez, agradeça em silêncio por este tempo, pelo simples fato de você ter se dado a chance de ficar aqui. Há quem passe uma vida sem aprender a pausar. Você pausou. Há quem viva sem reivindicar o direito de dormir por dentro. Você reivindicou. Reconheça, sem alarde, essa coragem. Ela já está fazendo diferença no jeito que o seu corpo se entrega, no jeito que a sua mente desliga as luzes, uma por uma, até que a casa toda fique na sombra boa. E se em algum momento um pensamento vier pedir palco, você oferece plateia vazia. Sem público, ele cansa e vai embora.
O diretor da sua noite, que é a sua presença, encerra o espetáculo com a simplicidade de quem encosta à porta. Sem aplauso, sem vaias, só silêncio. Nesse silêncio, há um aprendizado antigo. A vida continua mesmo quando você não a vigia. E muitas vezes continua melhor. Sinta outra vez a mão no peito. Perceba se o ritmo mudou. Talvez mais lento, talvez igual. O importante é que agora você se sente acompanhado por você. Esse é o resultado mais leve de toda a nossa travessia. Você voltou para si sem alarde, como quem lembra o caminho de casa depois de uma caminhada longa. A cama, dentro e fora, aceita você como é. Se a sua mente pedir uma última imagem antes de entregar-se, ofereça uma noite de chuva fina caindo, sobre telhas. Você está dentro, seco, quente, ouvindo o som que lava a rua. A água leva embora o pó, as pressas, as vozes de mercado. O telhado segura o resto. Por dentro, você respira no compasso da chuva. Cada pingo um argumento a favor do descanso. Cada filete no beiral, uma prova de que o mundo sabe se arrumar sem você por algumas horas. É seguro dormir. Você pode sentir um bocejo chegando. Não precisa segurar. Deixe que o bocejo abra espaço dentro. Deixe que ele desequilibre o discurso da mente e instale um vazio manso, o bastante para acolher o sono. Encontre um lado melhor para deitar. Encontre a altura do travesseiro. Pare num ponto e fique. Em pouco tempo, os pensamentos que queriam correr cansam de propor corrida. Porque você não entra na pista. Você fica no banco coberto e fecha os olhos. Se algo lá fora chama, você responde de longe, com a gentileza de quem diz: amanhã. Amanhã tem voz, luz, ação. Hoje, a sua fala é quase nada. A sua luz é interna. A sua ação é se entregar. Você oferece ao corpo esse ato calmo, como quem oferece água a uma planta de janela. Você não questiona a sede. Você sacia. Você não explica a necessidade. Você atende. O resultado não vem por argumento. Vem por gravidade. Você despenca no que é seu. E quando amanhã tocar, ela te encontrará mais inteiro. Não porque o mundo mudou, mas porque você se arrumou por dentro. Pequenas coisas parecerão mais fáceis. As difíceis parecerão divididas ao meio. Você terá a pedra do silêncio no bolso. Terá a cortina que sabe puxar. Terá a brasa que sabe alimentar sem pressa. Terá o lago que sabe esperar o vento passar. Terá a sua casa por dentro. Nenhum desses recursos é mágico. Todos são humanos. E todos estão ao seu alcance sempre que você lembrar deste caminho. Agora, feche o texto como fecha a janela suave. Sem bater, sem pressa. Deixe que as palavras se afastem como passos no corredor até sumirem de ouvido. Fique com o que importa. Um corpo que pesa. Um peito que dança lento. Um rosto que desarma. Um coração que foi visto e não julgado. O resto, o sono ensina. Se esta mensagem lhe trouxe paz, compartilhe para que mais pessoas possam adormecer em silêncio e acordar em leveza.